mais uma edição de Cabo Verde Magazine. Resumo de notícia para pontapé de saída na Jornada Crioulo desta terça-feira. Relança a dinâmica de ligação aérea, marítima e mobilidade entre Cabo Verde e Angola. Esse foi propósito de audiência que o Presidente da República concede para amanhã para o Ministro angolano de Transporte, que também encontra na Cabo Verde para aprofundar a relação bilateral Praia-Luanda. Questionado para jornalistas sobre alegado pedido de demissão do Ministro da Economia Marítima Paulo Veiga, Presidente da República responde, mas só sabe que ele que sai na imprensa. Jorge Carlos Fonseca fala ainda que tem recebido nenhuma proposta de um novo Ministro da Economia Marítima. Está para acontecer na cidade de Praia durante 3 dias, segundo o webinar internacional sobre cinema e audiovisual. Esse webinar tem como foco promover troca de experiência entre a Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, Brasil, Guiné Equatorial e Portugal. Câmara Municipal de São Filipe realiza a gala de reconhecimento cultural sobre o lema Reconhece para Dignifica. Dignifica e honra obras de homens e mulheres de cultura sanfilipense. Esse personalidades conhecidas para grande contributo prestado a nível de cultura na Conselho nas diferentes áreas. Ministro de Desporto recebe atletas fisiculturistas que participam no Campeonato do Mundo de Culturismo. Prova também acontece na Espanha de 3 a 8 desse mês. Cabo Verde também será representado por fisiculturistas Evelino Rodrigues e Igor Castro. Durante esse encontro com o ministro de Desporto, momentos antes de partida, atletas na voz de treinador Jailton Rocha manifestam a esperança de um bom desempenho e de trazer algumas medalhas para mostrar que o encontro com o ministro Carlos Monteiro foi produtivo. Igual assim no também Palácio do Governo para atualização de dados de Covid no país. Em direto no tem o jornalista Diolinda Freire que está trazendo mais informação. Boa tarde, Diolinda. Sim, muito boa tarde, Jacqueline Pereira. Boa tarde a si que nos assiste neste momento, nesta que é a última conferência de imprensa Covid-19, situação epidemiológica aqui em Cabo Verde, aqui em direto do Palácio do Governo. Estamos aqui neste local, ultimamente, nos últimos meses, às segundas, para levar até si toda a informação desta crise sanitária aqui no país. Como disse, esta é a última conferência proferida pela Direção Nacional de Saúde. Hoje, pelo que sabemos, Cabo Verde registrou apenas um caso positivo de Covid-19. A situação tem melhorado nos últimos meses, nos últimos tempos, sobretudo com a massificação da vacinação aqui no país. Há poucos dias, o Governo de Cabo Verde também acabou por ordenar algumas medidas de relaxamento relativamente, por exemplo, ao uso de máscaras na via pública, que já foi liberado. A situação epidemiológica aqui em Cabo Verde foi melhorando aos poucos. E vamos saber porque que é a última conferência de imprensa. Certamente o diretor nacional vai nos explicar porque que é esta última conferência, e também vai nos trazer os dados das últimas 24 horas aqui em Cabo Verde, desta situação sanitária. E quiçá também nos falar um pouco da vacinação, como tem sido o hábito nesta conferência de imprensa. Nós voltaremos daqui a pouco, caso seja possível, com mais uma entrada. Fique então na companhia da televisão de Cabo Verde. Até já. Boa tarde. Peço desculpas. Boa tarde a todos. Vamos então fazer a apresentação da informação recebida hoje, nas últimas 24 horas, como é de habitual, e faremos também o balanço do período entre 18
e 31 de outubro, e também faremos o balanço da campanha de vacinação. Aliás, acho que há aqui algum problema de feedback. Bom, como eu dizia, tendo em conta a importância da vacinação contra a Covid-19, conforme nós temos estado a verificar com os resultados da implementação da vacinação contra a Covid dia após dia, vamos começar, como fizemos na última conferência de imprensa, na semana passada, vamos começar com os dados da vacinação, dizendo que até o dia 31 de outubro já tínhamos aplicado um total de 519.139 doses das vacinas contra a Covid-19 que recebemos em Cabo Verde até então, o que representa 72,5% das 715.150 doses de vacina que recebemos, como eu disse, até agora. Em termos de pessoas, de adultos, que por enquanto é a população elegível, que já recebeu a sua primeira dose, com os dados até 31 de outubro, ou seja, até domingo, nós já temos 80,9% com uma primeira dose. 80,9%. Provavelmente, com os dados da vacinação de hoje, iremos atingir 81%. A boa notícia é que o Conselho de Mosteiros, com os dados até 31 de outubro, já atingiu 70% da população adulta com uma primeira dose. Isto é, como eu disse, uma excelente notícia para nós. Significa que a população adulta de Mosteiros está melhor protegida neste momento contra o SARS-CoV-2 e as suas complicações, e o risco das pessoas morrerem por causa desta doença será consideravelmente menor. Ainda temos 5 concelhos que estão ainda com a sua taxa de cobertura da primeira dose inferior a 70%. Nós temos o Concelho de São Miguel, que está com 69,7%, está praticamente a atingir os 70%. Nós entendemos que ainda esta semana poderá atingir essa meta, tendo em conta que só falta vacinar 28 pessoas para que São Miguel possa ter uma taxa de cobertura da primeira dose de 70%. E, para isso, é preciso que as pessoas procurem a vacinação para que nós possamos alcançar as metas, mas mais do que alcançar as metas, é permitir que a população esteja melhor protegida, porque, como nós estamos a verificar, com a vacinação nós estamos a ter muito menos complicações, muito menos pessoas internadas, e os óbitos que aconteceram, sobretudo agora nos últimos meses, eram de pessoas que principalmente não tinham sido vacinadas. Portanto, as vacinas têm as suas vantagens. Temos ainda o caso de Boa Vista, que já tem cerca de 8.060 pessoas com uma primeira dose. Nós sabemos que houve muitas pessoas que saíram da Boa Vista por causa da pandemia de Covid-19 e, possivelmente, a população estimada para essa ilha para este ano, de acordo com as projeções demográficas, poderão não estar a corresponder com a realidade, mas, de qualquer forma, como ainda não temos os dados do censo deste ano, vamos ter que aguardar esses dados para que tenhamos uma informação mais fidedigna da taxa de cobertura. O que importa dizer aqui é que as pessoas que ainda não foram vacinadas devem procurar o quanto antes um posto de vacinação
para manifestar o seu interesse em ser vacinado. Já temos informações de sobra para mostrar que as vacinas realmente têm um papel extremamente importante no controle da pandemia de Covid-19, sobretudo no que se refere à ocupação ou aos internamentos, a sobrecarga dos hospitais, a sobrecarga de trabalho das equipas de saúde, que também têm outras matérias, têm outros assuntos e têm outras doenças que devem tomar conta. E, para além disso, os óbitos que vão acontecendo, que poderiam ser evitados se as pessoas estivessem completamente vacinadas contra a Covid-19. Se mantivermos o ritmo, que neste momento é de, em média, 350 pessoas vacinadas com a primeira dose por dia, nós prevemos que, provavelmente, lá para o dia 20 de novembro, tenhamos atingido os 85%. Mas para isso, que é a nova meta estipulada pelo Governo, mas para isso é preciso que as pessoas realmente adiram à vacinação. Se não aderirem, nós estamos cada vez mais a arrastar essa meta. Como eu disse, é mais do que uma meta. A meta é apenas um indicador para seguimento, mas muito mais pessoas estarão protegidas, teremos muito menos complicações e menos óbitos por causa da Covid. E isso é extremamente importante, não só para a nossa saúde, mas também a nível da imagem do país, para os países parceiros, para a retoma do turismo, que já começa a dar ares de uma evolução diferente, o que vai trazer, com certeza, uma situação diferente em termos de condições de vida para as pessoas. Em termos de segunda dose, o ritmo também vai muito bem. Nós, com os dados até o 31 de outubro, já temos uma taxa de cobertura de pessoas adultas completamente vacinadas de 59,2%. Ainda não temos os dados de hoje, mas possivelmente ainda hoje é capaz de nós atingirmos 60% de adultos completamente vacinados. Neste momento, com os dados que nós temos até domingo, ou seja, até 31 de outubro, esta taxa de cobertura de vacinados completamente é de 59,2%. Em termos dos concelhos, já temos 8 concelhos que já ultrapassaram 70% da população completamente vacinada. Estamos a falar de Paúl, Tarrafal de São Nicolau, Ribeira Grande de Santo Antão, Porto Novo, Ribeira Brava, São Vicente, Brava e São Filipe. São concelhos em que já ultrapassaram 70% da população adulta completamente vacinada. No Sal, a Ilha do Sal está praticamente também a atingir esta meta. Faltam apenas 260 pessoas, mas nós sabemos que a segunda dose não depende tanto da vontade das pessoas, mas sim cumprir o período entre a primeira dose e a segunda dose. A nível nacional, de forma geral, nós precisamos ainda vacinar cerca de 40 mil pessoas para que possamos atingir os 70% da população adulta completamente vacinada. E é nesta senda que, como temos estado a fazer nas outras conferências de imprensa, fazer um apelo à população, às pessoas, sobretudo as pessoas que ainda não foram vacinadas ou que ainda não manifestaram a sua vontade em serem vacinadas, estamos a pedir que essas pessoas repensem a sua decisão. As vacinas que estão a ser utilizadas são vacinas seguras. Hoje, a entidade reguladora independente da saúde fez uma apresentação sobre os efeitos adversos das vacinas, praticamente que não houve a notificação de tantos efeitos, e os efeitos que foram notificados são aqueles que eram esperados, nomeadamente febre, dor de cabeça,
dor no local da aplicação da vacina. Portanto, para quem já tomou a vacina, sabe que esses efeitos são do momento e passam praticamente que 1 a 2 dias depois da vacinação. O que importa é que a pessoa fica mais protegida contra a Covid-19. Portanto, fazemos o apelo aqui de quanto mais rapidamente nós vacinarmos as pessoas, mais rapidamente vamos estar mais protegidos e, provavelmente, as situações de descontrole, as consequências graves da Covid-19 e as mortes, que já há alguns dias não temos mortes por causa da Covid-19, provavelmente serão muito menos frequentes. Agora vamos passar então para as informações das últimas 24 horas, para dizer que nós recebemos os resultados de 362 amostras analisadas de ontem para hoje e foi possível identificar um caso novo de infecção por SARS-CoV-2 no Concelho da Praia. Em relação à taxa de positividade para esse caso novo é de 0,3%, uma das menores taxas de positividade que nós já tivemos. Em termos de casos suspeitos, neste momento, nas últimas 24 horas, tivemos a notificação de 9 casos suspeitos, 1 no Concelho da Praia, 6 no Concelho de São Miguel e 2 no Concelho de São Lourenço dos Órgãos. Em relação a casos ativos, neste momento nós temos um total de 108 pessoas que se encontram em regime de isolamento por causa de SARS-CoV-2, da Covid-19. Devo dizer também que é um dos menores números de casos ativos que nós tivemos até este momento, desde o início da pandemia. Esse número de casos ativos representa 0,3% do total de casos que já identificamos até este momento. Volto a repetir, neste momento temos 108 casos ativos em todo o país. É um número bastante baixo e se mantivermos esta tendência para menos casos novos a serem identificados ou diagnosticados, provavelmente esse número de casos ativos irá reduzir ainda mais. E é esse o objetivo. E nós pensamos que a vacinação aqui, com certeza, teve um papel fundamental. Em termos de altas, nas últimas 24 horas tivemos mais 27 pessoas que receberam alta, 17 no Concelho da Praia, 1 no Concelho de Tarrafal de Santiago e São Miguel, uma alta cada um desses concelhos, Santa Cruz, 2 altas, Ribeira Grande de Santo Antão, uma alta, Porto Novo, 4 e Ribeira Brava, em São Nicolau, uma alta. Em termos de pessoas que já tiveram alta, temos um total acumulado de 37.738, o que representa 98,7% de todos os casos de Covid-19 ou de infecção por SARS-CoV-2 que já identificamos em Cabo Verde até agora. Neste momento, contamos com um total acumulado de 38.219 casos de SARS-CoV-2 já identificados em Cabo Verde. Em termos de óbitos, como eu disse, nós não tivemos óbitos nesta última semana, portanto o total acumulado é de 349 óbitos por causa da Covid-19, o que nos dá uma taxa de letalidade de 0,91%. Em termos de internamento, também nestes dias temos estado com um número muito reduzido de internamentos por causa da Covid-19. Neste momento nós temos 3 pessoas internadas no Hospital Regional de Santa Rita Vieira. É o único hospital que tem pessoas internadas por causa de Covid-19, de acordo com os dados que nós recebemos. Infelizmente, essas 3 pessoas não estão vacinadas, são pessoas com mais de 60 anos de idade e dentre elas está uma que encontra-se numa situação mais grave. Esperemos que consiga se recuperar para evitar que tenhamos mais mortes por causa da Covid-19.
como podem ver, a situação evolui muito favoravelmente dia após dia, e isso é a repercussão do trabalho que foi feito, e também, sobretudo, pensamos que temos aqui uma boa contribuição da vacinação contra a Covid-19, tendo em conta as informações que já foram divulgadas há bocado. Fazendo então o balanço dos 14 dias, ou seja, do período de 18 a 31 de outubro, referente aos últimos 14 dias, nós foi possível analisar um total de 5.634 amostras, que nos dá uma média de 402 amostras analisadas por dia. Identificamos mais 170 casos novos de Covid-19, é também um dos números mais baixos de casos identificados dos últimos tempos, que nos dá uma média de 12 casos novos por dia nesse período e uma taxa de positividade de 3%. Nos 14 dias anteriores, ou seja, de 4 a 17 de outubro, foi analisado um total de 7.437 amostras, que nos dá uma média de 531 amostras analisadas por dia, permitiu-nos identificar um total de 368 casos nesse mesmo período, que dá uma média de 26 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 4,9%. Como podem verificar, em termos da taxa de positividade, já nos encontramos abaixo daquilo que é o desejável, que é de 4%, e a nossa esperança é que consigamos manter esse indicador ou esse resultado. Em termos do RT, ou da taxa de transmissibilidade, para este período, em Cabo Verde é de 0,81. Isso significa que é um valor inferior a 1, que também é o desejável, significando que há menos pessoas a serem infectadas com o SARS-CoV-2 comparativamente a algumas semanas atrás. Em termos da taxa de incidência acumulada nesse período, de 18 a 31 de outubro, nós temos 13 concelhos que têm esta taxa inferior a 25 por 100 mil habitantes. Praia, que depois de muito tempo aparece com 23 por 100 mil habitantes, que é um resultado muito bom. Como sabem, o Concelho da Praia tem sido, ao longo desta pandemia em Cabo Verde, tem sido um dos principais focos desta situação. Temos a Boa Vista, que já há 4 semanas que não tem casos identificados, apesar de estarem a fazer a investigação através da realização de testes. Temos Tarrafal de Santiago, que tem 6 por 100 mil habitantes, São Domingos, que tem 0, Santa Cruz, que tem 12, Sal, que tem 5, Sal também é um excelente resultado, muito bom para a retoma do turismo. Santa Catarina de Santiago, que tem 13, São Salvador do Mundo e Ribeira Grande de Santiago, que tem 12 cada um. São Lourenço dos Órgãos, que tem 0, Mosteiros tem 11, São Filipe tem 15, Santa Catarina do Fogo tem 0. Temos 8 concelhos com uma taxa de incidência acumulada nesse período entre 25 e 150 por 100 mil habitantes. São Vicente, que tem 46, vai diminuindo e esperamos que na próxima semana já terá uma taxa de incidência muito próxima de 25, ou se não mesmo, se tudo correr bem, até pode ser um bocado inferior a 25. Nós temos Ribeira Grande de Santo Antão, que tem 73, Porto Novo, que tem 102, Paúl, que tem 95, Ribeira Brava de São Nicolau, que tem 118, Tarrafal de São Nicolau, que tem 58, São Miguel, que tem 44 e Brava, que tem exatamente 150. Ficou mesmo no limite. Esperemos que tenha uma evolução favorável nesta semana que agora nos encontramos. A nível nacional, ainda, infelizmente, temos um concelho que está com
uma taxa de incidência acumulada superior a 150, que é o maio, que tem 194. Também vamos ver como é que é a evolução da situação no maio, esperando que para a semana esteja inferior a 150. E a nível nacional, a taxa de incidência acumulada nesse período é de 30 por 100 mil habitantes, muito próximo de 25 por 100 mil habitantes, lembrando que o ideal é que a taxa de incidência acumulada seja inferior a 25 por 100 mil habitantes, para que tenhamos realmente um controlo, para que possamos dizer que estamos perante algum controlo da situação, mantendo-se a investigação epidemiológica, ou seja, a realização de testes, indicando-nos que não há identificação de casos, apesar das investigações que são feitas. Neste momento, nós temos um RT inferior a 1, que é o desejável, temos uma taxa de positividade inferior a 4 também, que é o desejável, e falta-nos apenas a taxa de incidência acumulada ser inferior a 25 por 100 mil habitantes. E quando nós tivermos esses 3 indicadores alcançados, teremos que fazer com que esses resultados sejam mantidos para que possamos dizer realmente que a situação está sob controle. Para isso, é preciso nós entendermos que, apesar das taxas de vacinação serem muito boas, ainda é necessário o cumprimento das medidas de prevenção. Nós todos sabemos que, recentemente, passamos da situação de contingência para a situação de alerta. Já não há mais restrições em termos de número de pessoas para eventos, mas as pessoas devem estar devidamente vacinadas, ou seja, devem estar completamente vacinadas, e também em ambientes fechados ainda temos que utilizar as máscaras, ver a questão da higienização das mãos para evitar a propagação do vírus. Lembrando que as vacinas contribuem para a redução ou a diminuição das consequências da Covid-19 e da morte, mas ainda não temos evidências em relação ao seu impacto na propagação do vírus. Por isso, ainda temos que ter cautela para que não tenhamos o descontrole da situação que nós já conseguimos neste momento. Ficamos então por aqui, agradecendo a vossa atenção e disponíveis para os esclarecimentos e as perguntas que tiverem. Muito obrigado. Felizmente nunca pôde ouvir jornalista de Olinda Freire, mas não terá continuidade a Cabo Verde Magazine. Logo mais, vou também hoje mais informações sobre as conferências de imprensa no jornal de 8 horas de noite. Tudo o combustível está mais caro desde 0 hora de segunda-feira, de acordo com a tabela de atualização de preço para a Agência Reguladora Multissetorial de Economia. Um aumento que para condutores de praia, chama deve ser acompanhado para atualização de tarifa de viagem. Já para a população de Jarfogo, gera preocupação quanto ao sustento de família nos próximos tempos. É a segunda subida de preço de combustível na menos de 2 meses consecutivos. Na base esta justificativa de aumento expressivo de preço no mercado internacional, de acordo com a Agência Reguladora Multissetorial de Economia. Para condutores de cidade de praia, esse aumento de preço é exagerado e também está pela que taxa de manutenção rodoviária que está pagando combustível ser usado para melhoria de estrada. Gasóleo já subi, 2 meses o quê? Gosto de 114. Caro agora para ficar mesmo a preço. Começa a cobrar e muita polícia também manda para cobrar mais caro que sim. Então gasóleo é caro que você fica, nós canto que não está ganhando. Nunca está ganhando nada. O preço que eles aumentam é meio exagerado. Agora, já aumentado. Nunca creio, não tem que aceitar. Mas para fazer outra mesma manutenção na estrada, principalmente nessa área de Sucupira ali. Põe os irmãos que lugar está. E não só, na qualquer zona de praia, passei para limpar a estrada, para fazer tudo aquilo que tem que fazer também. Para morrer, que só aumenta combustível. A hora que aumenta combustível, tem que dar condições também. Condutores de transporte interurbano apela autoridades competentes a um diálogo e atualização de tarifas de transporte, que nesse momento ali é mais do que necessário.
Que ele ganhou mesmo que manda gente da árbitro para bem limpar, pelo menos que mais grande para bem bom preço, claro. No mesmo preço claro para a política que tem. Assim ninguém está briga com nada. É gente de arma que no mês estili para bem ter de condutores para não tentar regularizar preços de carro. Para modo preço que não se trabalha ali que até para compensar no nada. Que até não paga nem documentos de carro. Então, gasóleo já subiu muito vezes, tinha o arma que chega ali para bem jogo. Esse que no mês ali, com polícias que estão e passageiros para cá paga preço que não põe. Pô, nós só domingo sem escuro, que está compensando e cima combustível está subindo. Que até chegar não faz nada. Pô, não tem pneu para não põe, tudo pneu, sube 2 contos e tal. Você entende? Não está paga imposto de circulação, não está paga imposto na finança, não está paga NPS, não tem outros compromissos. Nós tudo não temos dinheiro com o filho. Tudo é naquele carro. Hoje era dia de para mim próprio, para mais cedo ali, para não falar com você. Mas que parece, esse é dessas preços, ou é preço que gás é bem. Gasolina sube, gasóleo sube, petróleo sube, tudo coisa sube. Ninguém que se está reclamando nada. Mas não está subindo a escuro na carro, tudo ali foi não está uma polícia. Janeiro do Fogo, aumento de preço de combustível que causa preocupação à população, para morir sempre ele também acompanhado de aumento de outros serviços e que ele causa preocupação com o sustento de família. Agora ninguém tem casa na casa, só sei por isso ontem. A hora que ainda vai encher o assim para arranjar 12 contos para encher um gás, a hora que ainda quer vir para onde eu vou pôr na gás, ele complica. Isso complica o target, para mim ganha todo dia, ou pouco ou tio, não fazer fema, já abrir a pedra, um órgão está negociando comigo. Se crê alguém que tem, mas não está comendo hoje, não está vindo amanhã, não está repondo a ser ano. Que o target que tem punho para apanhar. Esse gás subir, mas subir. O meu trabalho, corte. E tinha dificuldade que está. Tem alguém, por exemplo, que está morando num lugar que tem condições de pôr lenha. Já subi e rebenta coitado, mas um pode ter, o outro pode que tem, e com o salário que ele sube, bem da corte, as águas cade, e a situação é péssima. A subida de preço de combustível está quase um exagero. Para modo de preço aumenta todo dia, trabalho que tem, movimento é pouco, já está dificultando no nosso trabalho dia a dia. Gasta subir todo dia, que tem alguém para controlar. E combustível se subir todo dia, que tem alguém para controlar. No mercado a mesma coisa, a nós quando que nossas coisas podem melhorar. Que tem ninguém na Cabo Verde para poder controlar o preço. Apesar que sabemos do que tem petróleo, mas de qualquer maneira é demais. Imagina ter que um litro de gasóleo, beira 114 escudos. E onde é que está bem? É um autêntico xaré. Se o governo tem que ver o que ele pode fazer nessa situação ali. A ARME atualiza novos preços de combustível na final desse mês e junto com a subida de combustível, bate também subida de preço de gás butano que está usado na cozinha. O Presidente da República está atento ao aumento de preço de combustíveis e outros bens essenciais e essa acompanha com preocupação a situação. Jorge Carlos Fonseca aconselha o governo a tomar medidas para mitigar e minimizar a subida de preço. Assistimos nestes últimos dias a aumento de preços dos combustíveis, de outros bens essenciais. Isso gera, digamos, muitas preocupações, muitas dificuldades às pessoas e às famílias em Cabo Verde. É claro que o Presidente da República tem que ter noção das realidades. Nós todos sabemos que não é um problema só de Cabo Verde. Sabemos também que há fatores que condicionam esses aumentos de preços que não são totalmente controlados pelo governo, são fatores externos, porque isso gera grandes dificuldades às pessoas e às famílias, aos trabalhadores, aos proprietários dos IASs, dos transportes rodoviários. O governo deve procurar, neste contexto difícil, encontrar e levar a cabo medidas que amoteçam os efeitos negativos da subida de preços junto das pessoas. Quer dizer, isso não cabe ao Presidente dizer, porque não é o Presidente que tem, digamos, o domínio de todos os fatores que condicionam, digamos, a situação económica do país. Dentro daquilo que é possível, o Governo deve fazer um esforço para que haja medidas que compensem, que mitiguem e que amorteçam os efeitos negativos desta subida de preços.
Sindicato de Transporte, Turismo e Comunicação considera injusto e ilegal o despedimento coletivo de 60 trabalhadores anunciado para a TICV Transportes Interilhas de Cabo Verde. Cimitec, que representa trabalhadores na São Vicente, exige reintegração na empresa e a FLA mesa disponível para o tribunal caso for necessário. Na conferência de imprensa na Mindelo, dirigentes de Cimetec afirmam a decisão de despedimento coletivo de 60 trabalhadores de TICV é ilegal. Lei laboral, no seu artigo 221, afirma trabalhador e seu sindicato deve ser notificado com antecedência mínimo de 60 dias. Anúncio de intenção de despedir esse trabalhador, a partir de 20 de novembro, foi feito 30 dias antes. A urgência da TICV em despedir os trabalhadores é tamanha e sem precedentes no país, que esqueceu-se de cumprir o mínimo legal estabelecido no Código Laboral, antes de efetuar o despedimento dos trabalhadores. Assim, violando de forma flagrante a lei, comunicou aos trabalhadores no dia 20 de outubro a sua intenção de efetuar o despedimento coletivo e, sem cumprir com o tudo mais previsto na lei, e que não é pouco, volta a comunicar 2 dias depois, 22 de outubro, a cada trabalhador que foi despedido sem mais, como se essa empresa estivesse isenta de cumprir a lei sobre esta matéria. Sindicato que representa 6 trabalhadores afetados pela medida e que mora na São Vicente, que aceita a razão avançada para a empresa, que aponta redução de número de voos com impacto negativo nas receitas de TICV. Roberto Graça reclama despedimento de trabalhador na pandemia e estranha que a medida chega numa altura em que retoma no setor de transporte e público. Quando a procura de transportes, tanto pelos nacionais bem como pelos turistas, ultrapassa a capacidade de resposta da empresa, ou seja, muita gente querendo viajar e não conseguem porque a empresa não tem capacidade de transporte para os oferecer, quando a empresa TICV tem ao seu dispor e pode recorrer ao layoff, medida que o Estado de Cabo Verde coloca à disposição das empresas, precisamente para impedir os despedimentos de trabalhadores e salvar as empresas. Cimetec está disponível para negócio e reintegração de trabalhador e que descarta bem para o tribunal se a empresa cede. Sindicato pede ainda intervenção de governo, lembra que o Estado é acionista das empresas. Moradores de zona de Xande Marinha, na São Vicente, mostra surpreso para a Câmara Municipal de Ilha manda uns plantas que se tinha plantado num jardim e esta mostra ainda descontente para a Câmara Municipal se transforma aquele espaço reservado a jardim num lote de terreno que se estava traz tudo visibilidade. Ex-morador que vive na zona de Xande Marinha, na São Vicente, há cerca de 20 anos, tenta reivindicar a construção de um jardim previsto na planta de localização e ali nesse espaço. De tanto esperar para a Câmara fazer esse jardim, eles resolveram começar a fazê-lo. Como Câmara que tem feito nada para a zona, então nós, os moradores da zona de Xande Marinha, não resolvemos plantar árvores. Não plantar árvores numa zona, aquele triângulo que é para jardim. E segundo o plano da urbanização mesmo. Como Câmara que tem feito nada, nós os moradores não resolvemos tomar conta dele. Não pôr planta, nós próprios os vizinhos, de regar. Tudo foi financiado por nós os vizinhos, Câmara que ajudar que nada, nem que água, nem que planta, nem que nada. Mas terça-feira estive surpreso quando este chegar na casa. Foi nos maiores espanto que Câmara, bem com carro, portanto o município manda a Câmara, bem com carro, bem dando tudo que as planta. Não bem não cochar planta nenhuma. Me senti indignado uma vez como tu mora ali, nos planos, ali para um jardim. Então, não teve a ver aquela esperança daquele jardim. Modas morador está a dizer que a Câmara retirar aquelas plantas porque eles dizer que esse espaço é um lote de terreno. Mais uma vez, eles ficam espantados. Isto é legal porque ali é um lote. Mas na nossa planta, até no plano de urbanização de nossa, que até constar lote nenhum. Não tem um vizinho que terá um plano de urbanização, no mês de julho, que até constar, 10 anos, que até constar
esse lote. E ele é um espaço que te dá para casa, que tem espaço para o lote. Quer dizer, nós não compramos terreno ali, para não ter visibilidade, para não é a estrada. Portanto, nunca tem aceitar uma coisa desse. Um casa que também renascer do nada. Ali, modo você tem a estrada, para continuar para lá. Lá, a estrada para continuar para lá. Isso quer dizer que o lote também fica ali pertadinho. Nós, quer dizer, nós não temos boca lá para não falar uma palavra que o vizinho tem por ali. E aquele vizinho tem se abrir boca, minta por lá. Só que a Câmara tem que resolver. Este morador tenta fazer um abaixo-assinado e este vai entregado na Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Presidente da Assembleia Municipal e Vereador de Ambiente, para esse assunto de ser resolvido o mais breve possível. E sobre esse assunto, o vereador de Ambiente e Espaço Verde da Câmara Municipal de São Vicente está falando, mas primeiro foi a Câmara que manda a planta colocada para moradores e até confirma que naquele espaço sabe ser construído uma moradia, mas que fica ainda espaço para construir jardim e que a visibilidade de moradores também continua igual. Vereador de Ambiente e Espaços Verdes da Câmara Municipal de São Vicente, José Carlos da Luz, está a confirmar mas realmente que as plantas colocadas nessa zona, na Xande Marinha, foi retirado sim para a Câmara Municipal e ele te explicar porquê. Nós retiramos as plantas, visto que no espaço onde foi plantado é um espaço pertencente ao município, tem lá um lote de terreno que foi cedido há muito tempo pela Câmara Municipal. O lote foi implantado, quer dizer, colocadas as estacas, são as 4 vértices, e nós, o Serviço de Urbanismo, informou aos Serviços de Espaço Verde que o lote pertencente a um terceiro tinha sido ocupado. Nós falamos com o Serviço de Fiscalização para tentar identificar no terreno quem era essa pessoa, não foi possível, então nós deslocamos ao local, junto com a equipe de Espaço Verde, para fazer o transplante desses plantas, colocar num outro local adequado. Quanto a essa mudança, ou seja, que no início planta de localização estava a indicar que esse espaço era para construir um jardim, modo moradores de reivindicar, José Carlos da Luz te dá essa explicação. Os planos não são estanques, os planos sofrem evolução, sofrem atualizações. E a equipa técnica da Câmara Municipal achou por bem fazer um arranjo urbanístico da zona. Fez esse arranjo urbanístico e deste lado saiu um outro lote. Mas repara que lá existe um espaço grande onde nós podemos ainda fazer, um espaço verde. Temos cá o plano, atualizado há muito tempo, não é de agora, há alguns anos que o plano foi atualizado, que a Câmara fez essa revisão desse plano, onde é que surgiu um lote nesse local, e ainda aqui, neste local, onde saiu este lote, nós podemos ainda fazer um espaço verde, porque estamos a falar de 110, 115 metros quadrados. Devo dizer que as pessoas, o espaço público, quem gera o espaço público é a Câmara Municipal. Ainda que uma ação nobre, uma boa ação que é colocar plantas, devem dirigir a Câmara Municipal e a Câmara Municipal vai dizer se podem ou não devem fazer isso. Vereador para o Ambiente te garantir também que Catita vai ter nenhum problema quanto à visibilidade de moradores. Analisando o plano que nós temos, aqui não se coloca o problema da visibilidade, porque é uma rua larga. Repara que a pessoa compra o lote, não compra vista. Então, digamos que o plano está atualizado. Hoje temos um plano, em melhores condições urbanísticas que antigamente. Daí que estou a dizer que os planos sofrem sempre evoluções. Não são estanques, sofrem evolução de acordo com a necessidade do momento. José Carlos da Luz te diz ainda que quando chegar na ele, que ele abaixo assinado que moradores têm de fazer, ele tem possibilidade de explicar pessoalmente toda essa questão. E para essa primeira parte é tudo, não está sempre um curto intervalo, não está volta já. Olá mais uma vez, já não está de volta. Enquadrado no mês de outubro rosa, grupo de treino, prescrição de atividade e exercício físico, em parceria com a Liga contra Cancro de Mama, realiza esse fim de semana uma mega aula de aeróbica que conta com a participação de mulheres de cheia idade. Rony Brito está trazendo mais informação. Prática de exercício físico é um daqueles aliados importantes tanto na prevenção como no tratamento de cancro de mama. Organizadores, o objetivo desse evento é alertar sobre a importância do exame preventivo no tratamento para mulheres que sofrem de cancro de mama.
Sensibilizar pessoas na luta contra essa doença tão silenciosa é que tem feito tanto e tanto família na São Centro Cabo Verde e no mundo. Nosso objetivo também é mostrar ao pessoal a importância da atividade física, a importância da criação de hábitos saudáveis, porque nós sabemos que isso tem um benefício enorme, tanto a nível físico como a nível mental também. Sendo uma das doenças que mata mais no mundo, especialistas estão a dizer que essa doença pode afetar o homem também. É um problema de todos e que é de todas, é um problema de todos. Primeiro, porque cancro de mama, apesar de ele ser mais frequente na mulher, também homem pode ser afetado. Menos, sem dúvida, mas alguns homens têm tido cancro de mama, e ali na Cabo Verde também não tem tido homens que teve cancro de mama. Cancro de mama, modo para vocês, é uma doença, um tipo de cancro que cada vez é mais frequente no mundo e na Cabo Verde. Ele causa mais frequente de cancro na mulher, no mundo e ali na Cabo Verde também, e ele é aquele cancro que também mata mais mulheres. O presidente da Liga contra o Cancro da Mama aproveita o momento para dar uma mensagem para a população de Cabo Verde. Atenta a nossa mama, tanto prevenir aquilo que não está a poder prevenir, que é ter hábitos e estilos de vida saudáveis, tanto evitar tanta alimentação desequilibrada, tanto praticar exercício físico, evita excesso tanto de açúcar, tanto de sal, álcool e tabaco também, que não faz mal a ninguém. Portanto, tem coisas que nunca te poder modificar, mas tem coisas que não te poder modificar. E, tanto, essa mensagem como te transmitir vocês, agora não te espera, precisa transmitir lá na casa, não precisa de trabalho, tanto o que te interessa, e não aproveita esse mês, tanto não sensibiliza pessoas. Para assinalar a data Dia Mundial contra o Cancro de Mama, vai ser promovido no próximo domingo, 11ª Caminhada Rosa, depois de um contexto pandêmico. Esse final de semana, alguns municípios de interior de Santiago comemoram feriado Dia de Todos os Santos, com realização de feira e festival de milho. A atividade foi realizada para câmaras municipais, conta com exposição de pratos à base de milho, produtos de terra, música, apresentação de teatro, entre outros. Reportagem de Ângela Mendes e Paula Daraza. Esse fim de semana, alguns municípios no interior de Santiago recebem feira e festival de milho, onde teve presença de pessoas de diferentes partes de Ilha de Santiago. Por exemplo, na São Lourenço dos Órgãos teve festival de milho, onde podia achar cachupa, xerém, papa de milho, cuscuz com leite, carne assado e outras iguarias que fazem parte do menu. A atividade foi realizada para a Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos em parceria com a Companhia Cultural Tradição na Alma e Gil. O primeiro dia de festival foi dedicado a jovens no intercâmbio cultural com exposição de pratos à base de milho, música, apresentações de teatro que ficam um bocadinho condicionado para a chuva que se está caindo durante o dia. Mas, apesar de chuva cair, feirante se esperava uma boa atividade. Quais são as atividades que você está hoje? Essa está bem direito, graças a Deus, mas aquele chuva ali que você está no império, mas Deus se ajuda aquele ali para tarde que tudo está correndo direito, tudo alguém está cá tão cozinha. Quanto que você está bem de milho? Esse ano, de manhã sauenhos, eu cozinhei pouco, mas não tem 120, não tem 130, não tem que ir com tudo. Cozinha mais que você tem para ali na esfera? Não tem cachupa, não tem assado, não tem tudo de um pouco. Cachupa é para tudo alguém compra. Quanto que você tem de prato cachupa? 200 escuros. O que você espera dessa feira agora? Feira samariana, não tem que aguentar. Quais são as chuvas que você está bem ali, você está bem condicionando eles vendem? Não, chuva em qualquer hora é bem-vindo. Gota compro. Toda espera, mas está comprando. Vereador para a área de cultura na Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos, está flamezando, apesar de chuva, chove pouco e tem pouco milho, mas eles conseguem realizar festival com alguns milhos do interior de Santiago e também que vem de Ilha de Fogo. Pois, e milho mais pouco, mas acima está falando naquela boa linguagem crocha, né? Crocha, tem alguns horas no município que teve milho, outros municípios também, algumas pessoas comerciantes bem com a ilha, sobretudo a Ilha do Fogo, não está garantindo
tem milho ali a todo gosto. Tanto milho verde, mas também nunca quis que seja só apenas com milho verde. Não tem outros pratos de milho que pode fazer com milho seco, né? Cuscuz, papa, tenteré, massa, tudo aquilo que é base de milho não tem encontra ali na exposição gastronômica, mas também para falar aqui e festival que é só de milho, né? Milho e assados. No que já concilia festival de milho e festival de assados. Como não sabem, tem forte tradição de assados no município. Então, por isso, também no Tachi, também por um pouco de tudo banda ali, pessoas com assados de diferentes tipos, tanto carne de porco, que é tradição de lá, mas também outros tipos de carne para pessoas de gosto ali no município. E no Conselho Santa Catarina de Santiago, também realizaram feira de milho, onde teve exposição de produtos de terra, milhos assados e ferveiro, arte plásticas, entre outros. Vereador para a área de economia local na Câmara Municipal de Santa Catarina afirma o objetivo de feira é dinamizar a economia local. Depois de quase 2 anos de paragem total, e hoje em dia, felizmente, não pode falar há sinais de retoma. Então, a feira é para impulsionar, para alerta, para despertar nos operadores econômicos, para a forma de fazer algo para fazer retoma daquilo que é a economia de Santa Catarina. Ainda prevalece regras sanitárias, distanciamento, uso de máscaras, como forma de fazer com que a luta para combater a pandemia continue aí de bela na plenitude. Feirantes e pessoas que esteve a participar na feira de milho na Somada dão nota positiva ao evento. Saber se ali na feira também de pastel mal que benda está. Benda não chama sadreto. É pastel de coisa que só faz. É pastel de milho. Não está vendendo 10 euros cada um. Preço para tudo coitado. E o que você está espera dessa feira agora? Você está espera um bom sucesso. Você está achando interessante. Como há 10 anos ainda não comer milho. Já bem para curiosidade para bem purba milho. E milho só sai? Está, por acaso está. Está convida tudo. Quem que quer purba milho, que é para bem para aquela feira ali, para bem purba. Feira de milho na Somada acontece na Praça Central e Festival de Milho no Conselho de São Lourenço dos Órgãos acontece na Largo de Mercado Municipal de Órgãos. Para hoje é tudo. Continuação de ótimo dia. Até amanhã.